Irmãos, boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Irmãos, nós vamos cantar o hino. Eu pedi o Nelson, assim, bem em cima da hora, que nós cantássemos o hino. Então ele vai cantar com a igreja, mais a sua esposa aqui. Amém? Ah, só ele? Glória a Deus. Você é mais antigo. Amém. Gente, se eu não conseguir acompanhar direito, vocês não assustam não, tá? Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos perseguidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Quisessem devorar, demônios não contados, não poderiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor. Vamos, gente. Vencido cairá por uma só palavra. Sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo
Glória a Deus. Aleluia. Você é desse ano? Glória a Deus. Que lindo, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou vendo aqui, mas o pastor Divino está aí? Acho que ele não chegou, né? Irmãos, glória a Deus. A pregadora dessa noite ia ser a Joquebede, mas ela não aceitou, né? Brincadeira. Mas pode ser domingo que vem, não pode, pastor Napoleão? Glória a Deus. Irmãos, eu pedi o Michael para colocar um folder ali, que vai ficar ali, e com o versículo que ali está, eu quero saudar os irmãos em Atos, no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Glória a Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Com esse versículo eu quero saudar os irmãos, que diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Glórias a Deus por isso. Aí o Maico vai voltar, pedir a ele, irmãos, assim como o pastor Washington nos pediu também, que falássemos um pouco. Dia 31 de outubro passado, nós comemoramos 507 anos da Reforma Protestante. E tem umas curiosidades interessantes, eu gostaria de ler aqui para você, que todos conhecem, já ouviram falar de Martinho Lutero. Ele que se tornou um monge. Mas sabe como ele se tornou um monge? Um dia, voltando da casa dos seus pais, havia uma grande tempestade. E um raio quase que o atingiu. E ele, morrendo de medo, prometeu a Deus: se o Senhor me livrar dessa tempestade, desse raio que quase me atingiu, eu me tornarei um monge. E daí, ele cumpriu a sua palavra, ele chegou em paz, sobreviveu àquela tempestade, e então, no ano de 1507, ele entra no mosteiro de Santo Agostinho. Então, Lutero foi um monge agostiniano, 1507. E o que é um monge, irmãos? São aquelas pessoas, tem monge budista, monge católico, monge beneditino, monge igual Lutero. E assim, esses monges são pessoas que fazem um voto de se dedicar a Deus. Voto de pobreza, voto de celibato, e eles vivem separados, estudando a Bíblia, demonstrando caridade, prestando serviços, demonstrando amor pelas pessoas. E Martinho Lutero foi assim. Ele prometeu a Deus, ele quase foi morto, e prometeu e cumpriu a sua promessa. No ano de 1507, ele entra para o mosteiro de Santo Agostinho, e ali ele continua estudando. E nos seus estudos, irmãos, ele se matricula na Universidade de Wittenberg para cursar teologia. E ele continua toda a sua lida, todos os seus estudos, toda a sua vida, se dedicando a conhecer a palavra de Deus, se dedicando a aproximar-se mais de Deus. Só que, depois de formado,
e lecionando na própria universidade, ele começou a se reunir com vários pensadores católicos e começaram a discutir sobre a igreja daquela época, a igreja católica daquela época, e a necessidade de uma grande reforma. Eles começaram a ver que algo não estava indo bem. Eles começaram a ver que algo não estava correto diante das Escrituras. E Martinho Lutero, no ano de 1517, prega na porta da igreja de Todos os Santos as suas 95 teses. E ali, irmãos, ele traduz o Novo Testamento para o alemão, ele prega ali na porta daquela igreja as suas teses, combatendo toda a doutrina da igreja naqueles dias, século XVI, e ali, irmãos, ele é recebido com uma rejeição muito grande. Uma rejeição muito grande. E ele continua firme no seu propósito em ensinar a palavra de Deus, só que, depois, no ano de 1521, o imperador Carlos V o convoca para ele se retratar de tudo que ele havia dito, de tudo que ele havia colocado na porta daquela igreja, mas ele, fielmente a Deus, fielmente ao seu propósito, fielmente àquilo que ele acreditava, ele não se retratou. Ele permaneceu firme no seu propósito de ensinar a palavra de Deus. Irmãos, e nós cantamos Castelo Forte é o nosso Deus, porque ele foi o autor desse hino. Este hino tem mais de 500 anos. E não somente esse hino, ele fez mais de 30 hinos. Ele era também um compositor. E sabe como ele fez esse hino? Quando ele foi chamado na cidade de Worms, para nós aqui em português, Vórmia, seria Vórmia. Quando ele foi entrando na cidade, eu não sei se num carro, numa carruagem, em que ele estava, mas quando ele foi entrando na cidade, ele avistou as torres da igreja da cidade, onde ele ia se encontrar com o imperador. Aí ele começa meditando no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, e Deus dá essa letra tão maravilhosa para ele, Castelo Forte é o nosso Deus. Castelo Forte é o nosso Deus. Ele estava ali, alicerçado, seguro, que ele não poderia negar a sua fé, que ele não poderia retratar, voltar atrás naquilo que ele mais acreditava. E ele, então, é excomungado pela Igreja Católica. Ele, então, defendia que a salvação seria conquistada pela fé e na graça de Deus. Ele é excomungado pela Igreja Católica, mas isso não importava para ele. Como nós lemos ali em Atos 20, 24, o apóstolo Paulo falando, eu dou a minha vida como nada, eu não tenho a minha vida preciosa, simplesmente pelo fato que eu quero cumprir o ministério que ele me deu de pregar o evangelho da graça de Deus. E naqueles dias, no século XVI, Deus levantou grandes homens, grandes pessoas, junto com Martinho Lutero. 100 anos antes de Martinho Lutero, John Hus foi queimado vivo. Depois de Martinho Lutero vieram John Wesley, vieram João Calvino, vieram Savonarola, vieram tantos homens que, juntamente com ele, diziam, nós somos salvos pela graça. Você não precisa pagar pela sua salvação. E é isso, irmãos, dali surgiram a tão chamadas 5 solas.
que todos nós tão conhecemos. Naqueles dias, aqueles homens se reuniram no século XVI e surgiram somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente Deus, a glória. Deus precisava contar com alguém. Deus precisava usar alguém. E encontrou na vida daqueles homens alguém que renunciasse às suas vontades, alguém que renunciasse às suas próprias vidas, para darem as suas vidas para uma grande reforma. E eles pregaram contra aquilo que a igreja colocava para o seu público. Comprem o seu perdão, comprem o seu lugar no céu. Mas Martinho Lutero vem e bate naquela tecla: nós somos salvos é pela graça, é pela fé em Cristo. E diante dessas 5 solas que estão aqui nessa noite, eu gostaria de falar de uma apenas. E eu escolhi somente a graça. Somente a graça. O que é graça, irmãos? O que é graça para nós é um favor imerecido. E eu começo citando um versículo que nós mais conhecemos de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Isso devia estar permeando o coração de Lutero. Isso devia estar passando no seu coração dia e noite, Maico. Coloca aí para nós. Porque pela graça sois salvos. Eu acho que quando ele leu isso pela primeira vez, ele disse assim: meu Deus, eu não preciso pagar nada, eu não preciso fazer nada, é mediante a fé, não vem das minhas obras, é um dom de Deus para a minha vida. É a graça que nos alcança. É a graça que alcança um homem morto. Morto na sua vida espiritual. Paulo sabia muito bem disso, irmãos, quando ele diz em Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha o que ele diz lá. Era o que nós éramos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O morto pode fazer alguma coisa? O que o morto pode fazer por si mesmo? Ele pode se salvar? Ele pode dar vida a si mesmo? Ele pode tomar alguma atitude em favor de si mesmo? Não, porque ele é morto em vossos delitos e pecados. Por isso entra a graça de Deus, que nos revivifica, que nos dá vida, que nos chama novamente para a vida. Em João 6, 44, irmãos, a Bíblia declara a impossibilidade humana. Irmãos, a salvação é uma obra exclusiva de Deus. É uma obra exclusiva de Deus, porque somente Ele planejou, Ele executou, Ele escolheu, Ele chamou, Ele justificou. É algo que somente Deus pode fazer para indignos e não merecedores. Olha o que está escrito em João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. É o Pai que te traz. É o Pai que te leva. É Ele que te chama. Nós não podíamos fazer nada, porque um morto não pode fazer nada. Um morto não tem atitude nenhuma na sua vida. O homem não pode produzir a sua salvação. Por quê? Porque ele está morto espiritualmente. E a salvação é pela graça. A graça de Deus. E a graça, irmãos, depende apenas de Deus. Romanos 9,16. Acho que a pessoa que mais sabia disso era o apóstolo Paulo. Dezenas e dezenas de versículos ele vem falando sobre isso. E ele diz assim: pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não depende de quem quer, não depende de mim, não depende de você.
A graça é uma obra exclusiva de Deus, você não pode fazer nada. Se você pensasse assim um dia, quanto, Senhor, eu tenho que pagar? O que devo fazer, Senhor, para entrar no céu? Qual é o meu sacrifício? Qual é a minha parte? Qual é a minha obra? Ele vai dizer para você, nada, porque eu somente posso dá-la para você. Olha o que ele diz mais. A riqueza da sua graça em Efésios capítulo 2, versículo 7. O apóstolo Paulo vai falando aos seus ouvintes para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmão, você já olhou para um morto num velório? Você olha para aquela pessoa, ela não pode falar, ela não pode abrir os seus olhos, ela está inerte, como se ela tivesse amarrada e presa, sem vida alguma no seu corpo. Nós estávamos mortos. Mas olha o que aconteceu conosco, irmãos. A riqueza da sua graça, a bondade para com quem? Para comigo e para com você. A bondade dele para com cada um de nós. Nós não merecíamos, nós não fizemos nada para alcançar isso, nós não somos bonzinhos, por isso vamos entrar no céu, mas a bondade, a sua riqueza, a riqueza da sua graça. Ele diz mais em Romanos 5,15, que a sua graça é abundante. Romanos 5,15, todavia, não é assim o dom gratuito de Deus como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais agora a graça de Deus. Morreram muitos, morreram milhares, morreram milhões, morreram bilhões, mas muito mais agora pela graça de Deus. Porque pela graça de Deus de um só homem, em Cristo Jesus, foram abundantes sobre muitos. Graça de Deus. Você está vendo que o homem não entra ali, o pastor não entra ali, o padre não entra ali, o nome de uma igreja não entra ali, um sacrifício, por maior que seja, não entra ali, mas simplesmente diz muito mais agora, a graça de Deus, a bondade de Deus. Também em Romanos 5,20, um dos versículos lindos que o apóstolo Paulo fala, Romanos 5,20, quando ele diz, sobreveio a lei para que anulasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É o que aconteceu, é o retrato da nossa vida, irmãos. A nossa vida abundante em pecado, a nossa vida, como ele disse em Efésios, mortos em nossos delitos e pecados, em nossas atitudes pecaminosas e mortais, quando nós estamos lá no fundo do poço, sem uma luz que nos tirasse de lá, sem uma mão que nos erguesse de lá, a Bíblia diz que agora, aonde abundou o pecado, aonde ele tomou conta, chegou a graça de Deus e foi muito maior, e levantou o pecador, levantou aquele homem que não era nada diante de ninguém, e deu ele uma nova vida. Você pode ser grato a Deus nessa noite? Pela sua graça. Lutero sabia disso. O apóstolo Paulo sabia disso. Nós precisamos é da sua graça. O salmista diz assim, a tua graça me basta. A sua graça me basta. Sabe o que nós mais precisamos nessa vida, irmãos? É da graça de Deus. Nós não precisamos de muito dinheiro, nós não precisamos simplesmente de um carro do ano, nós não precisamos de uma conta cheia de dinheiro, nós precisamos para entrar no céu, é da graça de Deus, que está abundante, é gratuita. A porta continua aberta e ela alcançou o nosso coração.
Mas o versículo que mais me emociona é Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha que coisa linda. Depois, Maico, você continua o 12. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora, irmãos, a todos os homens. É todas as pessoas. Não tem essa que Deus não ama alguém mais do que alguém. Ou Deus ama menos alguém do que alguém. Não, a graça salvadora foi manifesta a todas as pessoas em todos os tempos. A graça de Deus se manifestou, salvadora a todos. A porta está aberta. Aí os versículos seguintes. Educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivemos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Vamos ver o 13 também. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Isso é a graça de Deus para nós. Quando nós estávamos cantando aqui sobre o grande dia, eu estava pensando, nós aguardamos tão confiantes o grande dia, alegres por esperar esse grande dia de encontrarmos com Jesus, mas eu pensei, ele também deve estar aguardando. O dia que ele vai tirar a sua noiva dessa terra e recebê-la no céu, ele também deve estar aguardando feliz esse dia. O dia que nós encontraremos com o Senhor, em que tudo vai se resumir, em que tudo vai se concretizar. E nós vamos lembrar só de uma coisa, irmãos, é a graça de Deus. A Bíblia diz que nós veremos lá no céu as marcas dos cravos nas suas mãos. Sabe para quê? É para lembrar que eu não era bonzinho, que eu não era maravilhoso, que eu não era espetacular. É para lembrar a todo momento, foi pela graça. Olha, a marca nas minhas mãos foi pela graça, foi por amor a você que você está aqui. Tito continua dizendo no capítulo 3. Capítulo 3 de Tito. Capítulo 3, do versículo 3 até o 7. Olha que coisa linda. Pois nós também, outrora, olha o nosso passado aí. Éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja. Era ou não era assim a nossa vida, irmãos? Longe de Deus, odiosos e odiando uns aos outros. Aí vem o versículo 4. Quando, porém, olha que coisa maravilhosa, se manifestou, graças a Deus, a benignidade de nosso Deus, de nosso Salvador, e seu amor para com todos. Não por obras de justiça. Olha aí, irmãos, as atitudes. Não adianta ser bonzinho, não adianta fazer uma obra, não adianta ajudar as pessoas, essa é a nossa obrigação, esse é nosso dever, mas não são por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E para completar o versículo 7, a fim de que justificados por graça, aí ele diz, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, sabe o que quer dizer isso?
Quando você estiver adentrando os portais da glória, e Ele chamar o seu nome, e Ele chamar você, você não vai apresentar um título, você não vai apresentar um troféu, você não vai apresentar uma obra que você fez, como está escrito ali, mas você vai estar escrito assim, você justificado pela graça. Ilustrando aqui, eu diria, antigo pecador, ex-pecador, mas agora justificado pela graça, pode entrar para o reino eterno do seu Senhor, porque você foi justificado pela graça. Era isso que Lutero estava querendo dizer àquelas pessoas ávidas pela cobiça, ávidos pelo dinheiro, ávidos pela recompensa. Ele disse, não, é pela graça que nós somos salvos, é pelo sangue que foi derramado. Pedro disse assim, vós não fostes comprado por coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz. Não foi ouro, não foi prata, não foi algo corruptível dessa terra, mas foi a graça de Deus para a sua vida. Você pode acordar todos os dias, e quaisquer que sejam os seus problemas, fala, Senhor, obrigado pela sua graça. Obrigado porque se o Senhor voltar hoje, eu posso ter a certeza que vou morar na eternidade com o Senhor. E se eu for embora hoje, Senhor, eu tenho meu nome escrito no livro da vida por causa da sua graça. Depois você resolve os seus problemas. Depois você pensa na sua vida. Depois você pensa no que você tem que fazer. Mas quando você abrir os olhos, Senhor, obrigado pela sua graça. Era para eu estar na lista daqueles que iam para o inferno. O meu nome estava lá. Mas o apóstolo Paulo disse, ele rasgou a cédula, ele rasgou a nota promissória, a dívida que havia contra mim, ele rasgou e me transportou do reino das trevas para o reino da sua divina luz. Você já pensou nisso? Nessa transposição? Você estava num reino, você estava vivendo uma vida infernal, você estava destinado ao inferno, caminhando a passos largos para o inferno, e de repente uma mão, escrito nela graça, escrito nela misericórdia, escrito nela amor, ela te pega e te transporta para o reino do seu amor, e te coloca agora numa posição, como Tito falou, e nos coloca agora como herdeiros da vida eterna. Irmãos, isso vale mais do que qualquer lugar, de qualquer outra coisa que você possa imaginar nessa terra. Dinheiro nenhum do mundo pode pagar o que você tem. Outro dia eu vi na internet, tem um sheik que ele tem uma fortuna de 120 bilhões de dólares. Mas eu quero te dizer, você tem muito mais. Os 120 bilhões de dólares que ele faça bom uso, eu não estou com inveja não, que ele faça bom uso dele, mas ele não pode comprar por 120 bilhões o que você tem. O que você recebeu, a graça que te colocou nos portais, no livro da vida, que vai permitir que você entre pelas portas do céu. Aqueles homens não têm mais onde colocar tanto dinheiro, irmãos. E talvez você está pensando até na sua dívida que tem que pagar amanhã. Deixa para amanhã, mas pensa hoje. Pensa hoje. Você é salvo em Cristo e a graça de Deus está sobre a sua vida. Para encerrar, um sábio teólogo disse assim: graça
é o maior de todos os dons para aqueles que merecem o maior de todos os castigos. Graça é o maior de todos os dons para aquele que merece o maior de todos os castigos. Quem merecia era eu. Quem precisava receber aquelas chicotadas e morrer numa cruz e ser condenado era eu e era você. Mas ele disse assim: eu vou te dar a minha graça. Você não merece. Você não vale nada. Você não vale nada. Você está morto. O que vale um morto, irmãos? Um sheik com 120 bilhões de dólares, se ele estiver dentro de um caixão, o que ele vale? Ele não vale nada. Assim era a nossa vida, mortos, sem valer nada. Mas ele falou: não, mas espera aí. Eu vou te dar a minha graça. Levanta agora. Se torna um novo homem. Se torna um cidadão do céu. Se torna um herdeiro da vida eterna, se torne um homem de Deus, se torne uma mulher de Deus, se torne uma pessoa de Deus, um cidadão que vai herdar as ruas de ouro com Jesus, se torne agora: Senhor, mas eu não fiz nada para isso, eu não mereço tanto, mas eu quero te dar, eu quero te dar. É muito mais que aquele presente, quando alguém chega e te dá um presente inesperado, você fala assim: não, eu não mereço, mas eu quero te dar. Eu não preciso, mas eu quero te dar. Eu quero dar esse presente para você. Irmãos, e nós abrimos o nosso coração. E esse pecador que receberia este maior e merecia receber esse maior castigo, ele então pôde ser salvo pela graça. Por isso esses homens do século XVI têm na nossa memória um grande valor, porque eles renunciaram, como o apóstolo Paulo: não tenho a minha vida por preciosa, senão a cumprir o ministério que a mim foi dado, de pregar o evangelho da graça de Deus. Glórias a Deus por isso. O salmista Davi diz assim: um dia nos teus átrios valem mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Então não tem preço a presença de Deus que nós sentimos aqui hoje. Não tem preço. Na hora que nós estamos louvando aqui, eu tenho certeza que você sentiu a presença do Espírito Santo aqui. Eu te pergunto: o que você fez para ter isso? O que eu fiz para receber essa misericórdia? Nós temos até vergonha: Senhor, eu merecia a condenação, eu era mau. Como diz o apóstolo ali, vivendo odiado e odiando uns aos outros, em meus delitos, em meus pecados, em minha vida morta, em minha vida de ilusão, mas pela sua graça, eu repito, Ele te deu um lugar no céu. Então, nessa noite, eu convido você. Gostaria que a igreja se colocasse de pé nesta hora. Se alguém no nosso meio, se alguém nos assistindo: pastor, eu nunca recebi essa graça, quero recebê-la nessa noite. Levante sua mão, eu vou orar por você. Nós vamos orar. Se alguém no nosso meio que gostaria de receber Jesus como seu Salvador, glória a Deus. Que Deus abençoe, graças a Deus, né, que todos aqui receberam a graça de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. É o momento que nós vamos participar daqui a pouquinho da ceia do Senhor. E nós, irmãos, vamos sentar à mesa com o Senhor sem merecimento algum, mas é graça, é misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, em primeiro lugar, pela vida desses homens, mulheres, apóstolos que se entregaram,
ó Deus, com um propósito de tão somente levar adiante o evangelho da graça de Deus. E através deles e do poder do teu santo nome, chegou até nós, Senhor, até a nossa vida, até a nossa casa, até a nossa cidade, até o nosso país. Homens desbravadores do evangelho. Ó Deus, muito obrigado. Mas nós queremos, Senhor, tão somente nessa noite, ao participarmos da ceia do Senhor, relembrarmos, ó Deus, quão pecadores nós somos, quão condenados estávamos, mas a sua graça, Senhor, nos alcançou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós louvamos o teu santo nome. Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.